por que os irmãos Campos e o Décio Pinatag são os caras mais inteligentes do país. Os caras traduziram Mallarmé, Joyce, Dante, Rimbaud, Verlaine, Mayakovsky. Você seria um analfabeto se você não passasse... recuperaram o Oswald de Andrade, descobriram o Sozano, descobriram o que eu quero. São caras que, sei lá, de 100 anos, 200 anos, vai ter outros irmãos Campos e outros Décio Pinatag. E eu perguntei por que os irmãos Campos e o Décio Pinatag eles eram marginalizados, né? Aí o Fernando Henrique, um bom político, disse que não sei. E a dona Ruth, como uma boa dona Ruth, falou, não, Ivan, porque eles traduziram o livro do Pound. Graças Pound. Que o Graça Pound tinha apoiado o Mussolini, não sei o que, era muito mal visto pela esquerda, entendeu? Então, por causa disso, eles foram crucificados, né? Mas a conquista da cultura, na verdade, ela é uma consequência do tropicalismo, né? Porque o Caetano e o Gil chegou a um ponto que tiveram que sair do país e quem ficou, que na verdade quem ficou aqui que foram os verdadeiros exilados, né? E quem saiu se deu bem, foi para a Inglaterra, foi para Swing London, foi para Paris e tal. Quem ficou aqui que ficou sem chance de trabalhar, né? Sem chance de reclamar, né? E sem chance de... Ivan, mas isso já faz muito tempo. Mas o Brasil mudou, né? Você, nessa época, começa a fazer cinema que é considerado um cinema trash. Era um tipo de cinema que na época a gente não sabia nem o que era, mas você ouvia falar que eram os filmes que o Andy Warhol fazia, filmes de arte, né? Ivan Cardoso criou um estilo novo no cinema nacional, o terrir, a união do humor com o terror que transforma seus filmes em comédias temáticas. É um grande prazer estar aqui com vocês para apresentar A Marca do Terrir, uma cinebiografia de arrepiar que resgata das brumas do passado a antológica série Cotidianas Kodaks, reunindo numa eletrizante programação súmula o clássico Nosferatu no Brasil, estrelado pelo saudoso poeta Torquato Neto na pele do mais famoso vampiro da história do cinema. A apavorante sentença de Deus, a múmia volta a atacar, o conde gostou da coisa, chuva de brotos, onde Freud não explica, Amor e Tara e outras polêmicas fitas Super 8 que eu produzi e dirigi no início dos anos 70, escandalizando a Hollywood tupiniquim. Você começa a fazer cinema que é considerado um cinema trash, um cinema lixo, no sentido... Não, isso há uma confusão aí, quer dizer, na verdade eu sou underground, né? Depois, quando eu começo a fazer... Quer dizer, qual é a diferença do underground para o trash? Underground era um tipo de cinema que na época a gente não sabia nem o que era, mas você ouvia falar que eram os filmes que o Andy Warhol fazia, filmes de arte, né? E tinha também assim uma raiz lá na época do cinema dadaísta, na época dos anos 20, né? Do Buñuel, do Salvador Dalí, do Duchamp, né? Do Man Ray, esse pessoal trabalhou também com filmes experimentais, né? Mas a gente... Era uma época de pouca informação, de fato de trevas, né? Você não tinha internet, você não tinha nada, né? Você tinha... Para você... Eu comecei a fazer os filmes que eu gostaria de ver no cinema e o cinema brasileiro não produzia, entendeu? Por isso que eu fazia filme de vampiro. Mas o que é vanguarda? Se esses caras já fizeram nos anos 20 esse tipo de coisa, fazer nos anos 70 era vanguarda também? Não era exatamente a mesma coisa, né? Mas se a vanguarda... se você colocar a vanguarda como de hoje como retaguarda de amanhã, o que será da retaguarda de hoje? Né? É possível fazer vanguarda ainda? Existe vanguarda? Ou já se fez tudo? Eu acho que existe no momento que, vamos dizer assim,
você está falando com um artista que não recebe salário. Eu não sou funcionário da TV Globo, nem de nenhuma outra televisão, nem de nenhuma galeria. Eu sou um cara da moda antiga ainda, entendeu? Eu começo meu mês de zero e termino com o trabalho que eu produzi com o meu esforço próprio, entendeu? Não tenho... Sou artista. Sim, mas a profissão vanguarda, artista. Sim, a vanguarda com isso, no sentido, eu quero dizer, da obra de arte, né? Porque a gente está na frente, a gente está vendo coisas, a vanguarda é a ponta da lança, né? A gente descobre coisas que mais tarde viram moda, né? Você falava do underground e do trash, né? Do trash, pois é. Quando eu comecei, esses filmes que eu fazia em Super-8, de fato, eles eram muito underground. Que eram filmes... o Nosferatu é um filme todo filmado à luz do dia. Nosferatu. E Vampiro não poderia ser à luz do dia, mas eu não tinha dinheiro para fazer o filme à noite, entendeu? Então, fui buscar a Poder Concreta, um verbo, tem umas cartelas onde se vê dia, veja-se noite. E tinha todo um engajamento da maneira que era um cinema inventado, você não tinha roteiro, entendeu? O Torquato deu muita credibilidade. O Torquato Neto foi parceiro do Caetano, do Gil, né? Nas canções Manifesta Tropicália, mas ele já era um cara que estava aberto para outros horizontes, né? Quer dizer, nesse final dos anos 70 também, é difícil até de explicar hoje em dia, porque você teria que fazer 10 programas também para explicar isso. Porque, por exemplo, para o Hélio Oiticica, a pintura tinha morrido. E não existia diferença entre pintura e escultura. Ele é o pioneiro dos ambientes, né, dessa arte dos parangolés, a arte de vestir, né? Coisas que hoje em dia também, na época, eram obras desclassificadas porque não tinham classificações, né? Hoje em dia já são categorias estratificadas. Quer dizer, arte ambiente contemporânea. de hoje em dia, você vai numa exposição, num salão, você fica até de saco cheio de tanto ambiente que tem, né? E tudo isso é arte, se você comparar com a arte clássica, tudo em termos de... Acho que sim, porque o clássico é a novidade que permanece nova, né? Então, a Tropicália até hoje tem um frescor, tem uma... É uma arte... É um ambiente pioneiro, né? É um ambiente que tem também, acho que a coisa mais bacana que na obra do Hélio foi ele ter percebido que na época a favela era de madeira, né? Aquilo, de certa maneira, ele transformou o barracão numa obra de arte, né? E hoje em dia também me surpreende muito que no final da vida ele ia nos buracos do metrô e pegava pedaços de asfalto. Ele fazia jardins de escombros, entendeu? Então, ele dizia que eram materiais que não estavam impregnados pelo ranço artístico. O Hélio está para a obra de arte como o Glauber está para o cinema, assim, em termos de genialidade e tal? Acho que sim, só que no termo da obra criativa, né? Mas no plano do discurso, da teoria, o Glauber era muito reacionário, né? Inclusive, agora publicaram as obras completas. É terrível ele publicar a carta. Ele festejou a morte do Torquato porque o Torquato era gay. Mas acho que ele devia ser... Bola fora, hein, Glauber? Chamou o Júlio e o Rogério de agente da CIA. Tipo, bola fora de novo, hein, Glauber? Realmente, pô, tu tinha cabeça ruim para burro. Hein, pô. Eles só gostavam dos cineastas que eram ruins para só ele aparecer. Um truque, era um pai de santo baiano, pô, dos mais venenosos. Entendeu? O Glauber era um grande cineasta, pô, mas foi um cara que infernizou a vida do underground. Entendeu? Porque ele tentou, de todas as maneiras, maquiar a história, né? E a história... Ivan, e aí você está falando também do underground, do trash, quer dizer, é um cinema... Não, pois é, aí eu era bem underground nessa época do Super 8, por causa disso, que era uma câmera, fazia a câmera na mão, eu mesmo montava, desrespeitava todas as regras possíveis. Quando eu me profissionalizei, eu também chegou um ponto que você não podia fazer, até hoje chegava aqui, aí não chegava aqui. Precisa ganhar um dinheirinho. Tinha que ganhar um dinheirinho, tinha que ver o filme passar e tal. Aí eu comecei a fazer filme em 35mm. Aquilo foi um choque para mim, porque a máquina era muito pesada, eu não conseguia operar aquele tipo de câmera e tinha que já trabalhar com uma equipe profissional, né? Então, o primeiro filme que eu fiz, que foi o Moreira da Silva... Em cima da história do Moreira. É um documentário, né? Clássico, né? Mas como nós também tínhamos tido Marenga com o cinema novo, se vingaram de mim, entendeu? E não me deram um certificado de boa qualidade que era indispensável para que o filme passasse.